Beleza. Então, boa. Entendemos esse nosso primeiro bloco de conteúdos. Então, entendemos que lá no núcleo da célula, lá no DNA, eu vou ter algumas porções desse DNA que vão fornecer proteínas para esse corpo. Essas porções do DNA são os genes. A hora que eu pego e eu entendo todos os genes de um indivíduo, eu vou estar trabalhando com o genótipo dele. A hora que eu entendo que todos esses genes me produzem todas essas proteínas e essas proteínas me fornecem as características que esse indivíduo tem, aí eu entendo o fenótipo dele. Então, o gene, conjunto de genes do DNA, o fenótipo é o resultado da expressão que esses genes me dão. Ou seja, o resultado da ação dessas proteínas dentro do corpo, ou seja, ainda mais, as características que o indivíduo tem. Então, tá aí. O olho azul que me chamou a atenção foi o fenótipo da pessoa. Tá? É o que ela expressou. E aquele fenótipo foi expressado graças a um determinado genótipo que aquela pessoa tem na composição celular dela. Ok. Vamos entender agora direito como que funciona essa expressão. Como que um genótipo se expressa para me dar um fenótipo? Como que o genótipo se expressa para dar aquela característica que eu tenho? E a expressão gênica, nós sempre temos que tomar cuidado que ela é em dose dupla. Como assim em dose dupla? A expressão gênica, ou seja, a expressão do meu genótipo, ela vai depender dos meus cromossomos homólogos. E aí vocês já se lembram o que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos do parzinho, onde um cromossomo do par eu recebo do meu pai, um cromossomo do par eu recebo da minha mãe. E eu disse para vocês na aula que os cromossomos homólogos, eles são iguais. Então, beleza. Se esses meus dois cromossomos são iguais, se esses meus dois cromossomos do par são iguais, vocês concordam comigo que neles eu vou ter os mesmos genes? Afinal de contas, eles são iguais em tudo. Então, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma morfologia e eles têm os mesmos genes. Ou melhor, eles têm os genes para as mesmas características. Então, peguei aqui um par hipotético. Vamos imaginar que, sei lá, eu estou falando do cromossomo 25. Peguei aqui o par 25 de cromossomos meus. Beleza. Se eu pegar o cromossomo 25 que veio da minha mãe, eu vou encontrar uma certa quantidade de genes nele. E genes para coisas específicas. Beleza. Vamos imaginar que no cromossomo 25, eu tenho de importante o gene para, sei lá, a cor do olho e a cor do cabelo. Tranquilo? Então, peguei o cromossomo da minha mãe, descobri que no cromossomo 25, que a minha mãe mandou, eu vou ter os genes para a cor do olho e para a cor do cabelo. Se eu olhar o cromossomo 25 do meu pai, eu vou encontrar também uma região que vai sintetizar uma proteína também para a cor do olho, e ele vai encontrar uma região que vai sintetizar uma proteína também para a cor do cabelo. Então, ó, os genes para as mesmas características, eles estão na mesma região dos cromossomos homólogos. Isso é um ponto que a gente precisa ter como partida. Então, quando eu pego aquela minha duplinha de cromossomos, eu sei que nas mesmas regiões eu vou encontrar genes para as mesmas coisas. Tranquilo. Esses genes dos cromossomos homólogos eu vou chamar de alelos. Então, os alelos são simplesmente uma parte dos genes. No caso, aqui eu vou ter o alelo que veio do meu pai e o alelo que vem da minha mãe. Sempre vai ser em alelos? Sempre, obrigatoriamente. Por isso que eu falei em dose dupla. A expressão do meu gene depende da expressão dos dois alelos. Tranquilo? E aí eu gostaria de ver se vocês concordam comigo. Se eu estiver falando da característica cor do olho
eu não vou ter dois cromossomos que vão me dar uma informação para a cor do olho. Eu vou ter o cromossomo da minha mãe falando, bicho, você vai ter um olho de tal cor. E eu vou ter o cromossomo do meu pai falando, bicho, você vai ter um olho de tal cor. Então, essa informação para a cor do meu olho vai vir de dois lugares. O resultado final, a cor do meu olho, vai depender, então, da expressão desses dois alelos. Onde esses alelos estão inseridos, ou seja, o meu alelo A, o meu alelo da cor do olho, ele está inserido na região superior do cromossomo 25. E o alelo B, que é o alelo para a cor da minha pele, ele está inserido na região inferior do cromossomo 25. Hora que eu passo para vocês a localidade de um cromossomo, de um gene, eu estou falando do locus. Então, anotem aí também o locus gênico. Eu vou até colocar aqui. O locus gênico é a região do cromossomo onde aqueles meus alelos vão estar inseridos. E os alelos são os genes iguais dos cromossomos homólogos. No caso aqui, eu vou ter dois alelos A e dois alelos B. Como que vai funcionar, professor? Então, se eu tenho dois genes me mandando informação, se o gene da minha mãe fala, ó, você vai ter o olho azul. E o gene do meu pai vira e fala, você vai ter o olho castanho. E aí? O que vai acontecer? Se os dois falarem a mesma coisa, tudo bem, não é? Se eu receber uma ordem daqui e esse meu gene produzir uma proteína que faça o meu olho ser azul, e esse gene produzir uma proteína que faça o meu olho ser azul também, beleza, o meu olho vai ser azul. Então, quando os meus alelos são iguais, eu digo que aquele indivíduo é homozigoto para característica. Ou seja, ele tem dois alelos que passam a mesma informação. O olho é azul, como resultado, o meu olho é azul. Se aqui falar você vai ter o olho castanho, aqui falar você vai ter o olho castanho, o resultado é um fenótipo de olho castanho. Então, quando os alelos são iguais, eu digo que aquele indivíduo é homozigoto para característica. Agora, se o cromossomo da minha mãe manda a informação para eu ter o olho azul e o alelo do meu pai manda a informação para eu ter o olho castanho, o que vai acontecer agora que cada um está mandando uma informação diferente? Como que eu vou classificar o indivíduo quando cada cromossomo manda uma informação? Agora ele não vai mais ser homozigoto. Os alelos não vão mais ser iguais. Quando os alelos são diferentes, eu trato de um indivíduo heterozigoto. Então, sempre que vocês virem a palavra heterozigoto, você já sabe que os dois alelos da característica não são iguais. E sempre que vocês virem homozigoto, vocês já podem saber que os dois alelos da característica falam a mesma coisa. Beleza? Os dois me deram a mesma informação, homozigoto. Cada um me deu uma informação, heterozigoto. Professor, e aí? E se o cromossomo da minha mãe falar azul e o do meu pai falar castanho? O que vai acontecer? Bicho, infelizmente você vai ter olho castanho. Por quê? Por que eu não tenho olho azul? Porque quando eu estou tratando de heterozigotos, ou seja, quando eu estou falando de genes que são diferentes, eu entro em um outro conceito importante, que é o conceito de dominância e recessividade. Se eu tenho dois alelos iguais, não existe dominância ou recessividade, porque os dois vão estar me expressando a mesma informação. Agora, se eu tenho dois alelos diferentes, o resultado vai ser um daqueles dois fenótipos. Quem vai mandar? Quem vai mandar é o alelo dominante. O alelo dominante, gente, é aquele que consegue expressar a sua característica aparecendo pelo menos uma vez.
Por que que se esse mandar eu ter o olho azul e esse mandar eu ter o olho castanho, por que que eu tenho o olho castanho? Porque o alelo do olho castanho, ele é dominante. Ou seja, eu vou ter o olho castanho se os dois alelos falarem para eu ter o olho castanho, e eu vou ter o olho castanho se somente um falar para eu ter o olho castanho e o outro falar uma coisa diferente. Tranquilo? Esse é o conceito de dominância. Então, um alelo dominante, ele vai se expressar tanto em dose simples, ou seja, aparecendo uma única vez, em heterozigose, ou em dose dupla, aparecendo as duas vezes em homozigose. E aí nós representamos um alelo dominante sempre pela letra maiúscula na genética. Então, sempre que vocês virem um genótipo ou a expressão de um gene utilizando-se letras maiúsculas, a gente já pode inferir que eu estou falando de um alelo que é dominante. Professor de Deus, eu quero ter olho azul, o que eu preciso fazer para ter um olho azul? Você precisa receber a informação do olho azul dos dois cromossomos homólogos. Porque o olho azul, ele é um alelo recessivo. Então, no alelo recessivo, eles obrigatoriamente precisam aparecer em dupla. Eu só vou ter uma característica recessiva se os dois cromossomos do par falarem a mesma coisa. Se os dois cromossomos do par virarem para mim e falar, tenha aquela característica. Porque se isso aparecer somente uma vez, não vai ser suficiente para aquela característica ser expressa. E aí, os heterozigotos sempre são representados por uma letra minúscula. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Tranks, suaves. Tranquilo. Professor, você precisava ter perdido uma aula para falar tudo isso? Gente, eu realmente acho que eu precisava. Por quê? Isso tem que estar muito bem pregado na cabeça de vocês. Porque, como eu falei, as perguntas elas vão trocar. Elas vão querer induzir você a pensar que recessivo e dominante é o oposto um do outro. Elas vão induzir você a pensar nessa questão de alelos, em homozigoto, em heterozigoto. Elas vão confundir vocês com relação ao genótipo e ao fenótipo. Então, tendo tudo isso bem firme na nossa cabeça, vocês vão ver que tira de letra as perguntas de genética. Por exemplo, ó, bem pro lado da nossa apostila, da aula 7 agora, essa nossa aula de introdução à genética, como sobrou um tempinho, já vamos dar uma brincada com os exercícios. A genética é bom por causa disso. Vai ter tempo para fazer os exercícios, graças a Deus. Então, primeiro ali. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Então, vocês vejam, já é um enunciado um pouquinho maior. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentam o quê? Os dois vieram da mesma planta, não é? Vieram, a planta original. Maravilha. O que eles vão ter de diferente? A folha vai estar verde, porque recebeu luz, e outra, a folha vai estar escura, porque não recebeu luz. Então, o que eles vão ter de diferente? O genótipo ou o fenótipo? A cor fenótipo da folha. Fenótipo. Fenótipo. Só que agora, lá dentro, lá no DNA daquelas plantas, o genótipo não vai ser o mesmo? As duas plantas vieram da mesma. Vieram da planta original. Então, a carga genética da planta original continua lá.
O que aconteceu? Eu coloquei uma influência ambiental para uma e outra influência ambiental para outra. Perante essas influências diferentes, o genótipo se manifestou de maneiras diferentes. Agora, ele é o mesmo das duas. Se eu pegar a planta escura e colocar do lado da planta normal, recebendo luz, dali uns dias elas vão estar idênticas. Então, o genótipo delas é igual, só que o fenótipo é diferente. Então, vamos ver a alternativa. Genótipos e fenótipos idênticos, não, porque o fenótipo é diferente. Genótipos idênticos e fenótipos diferentes. Alternativa B de bola. 2. O gene para albinismo somente se expressa quando está em par e situa-se no mesmo locus de cromossomos que possuem cargas genéticas semelhantes, sendo a cor da pele o caráter normal, transmitida por um gene que se expressa mesmo em dose simples. De acordo com as palavras grifadas, assinale o conceito que lhe parece correto, respectivamente. Muito bem. E aí? Essa é uma pergunta que tem uma pegadinha para vocês. Oxe, qual? Pera. Vamos lá. Somente se expressa quando está em par. Excessivo. Excessivo. Boa. Situa-se no mesmo lugar. Situa-se no mesmo locus de cromossomos. Alelos. Alelos. Tranquilo. Que possuem cargas genéticas semelhantes. Homólogo. Homólogos. Homólogos. Toma cuidado para não colocar o dominante aqui. Transmitida por um gene que se expressa mesmo em dose simples. Dominante. Dominante. Tá bom? Então, alternativa aí. Viram como é a pegadinha? Como ele vai tentar induzir vocês a trocar um conceito com o outro? 3. Saideira. As células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado mesmo gene nos dois locus, informações iguais, homozigoto. Homozigoto. Beleza? Sim, sim. Gente, uma última coisa que ficou faltando, ainda com relação à aula. Voltem lá na anotação de vocês e coloquem isso que é importante. Sempre quando eu tratar de um indivíduo homozigoto, pode aparecer para vocês relacionado com a palavra puro. Então, um indivíduo puro é um indivíduo homozigoto. E sempre que aparecer a palavra híbrido, vai estar associada com um indivíduo heterozigoto. Tá bom? Então, linhagens puras sempre são linhagens com indivíduos homozigotos. E linhagens híbridas sempre são linhagens com indivíduos heterozigotos. Tranquilo? Tranquilo. Daqui a pouquinho essa aula sobe para vocês lá no YouTube, aí eu mando no grupo. Eu vou mandar esse quadrinho também com a imagem da aula. Hoje, às 4 horas, nós temos plantão. Ah, não, plantão é para noite. Bom, vocês sabem, qualquer coisa vocês podem me procurar também para tirar dúvidas. Beleza? Beleza. Até semana que Beleza, vem. senhor. Um bom final de semana a todos. E Falou, é você nóis. também. Falou, gente. Pra vocês também, gente. Também. Tchau, tchau. Tchau, gente.